Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso, eu trago para você hoje uma lição, primeira dela a respeito de um assunto, Jesus o bom pastor. Então, é isso que a gente crê, eu sou curado de câncer, insuficiência cardíaca, cegueira, por anjo do Senhor. E tenho a obrigação de estar diante dele para dizer que ele é bom, maravilhosamente bom. Eu tenho que dizer isso para todas as pessoas. Deus é bom. E as questões mais cruciais que há para a humanidade estão relacionadas com o desvendamento do livro, do profeta Daniel, que aqui está, e de Lucas também, que prova a existência de Deus, o messianismo de Jesus Cristo e a origem divina da Bíblia, que está uma linha do tempo que vai de 2695 a.C. até 2695 depois de Cristo, que é o que eu chamo de tempo bíblico, de quando a Bíblia surgiu até quando ela vai acabar, juntamente com a consumação do século. Ou seja, estamos a 700 anos do fim. Esse painel sempre vai estar por aqui para você ver os principais fatos relacionados à história da humanidade, apontado pelo livro do profeta Daniel, e esse aqui também. Esse painel mostra qual a parte da Bíblia foi adulterada por Nero, o abominável da desolação, que na verdade ele não foi o abominável, ele criou o abominável, que é o tal apóstolo Paulo dele. Existiu um apóstolo Paulo, do capítulo 9 a 15:35 do livro de Atos. Daí para frente é abominável da desolação puro. Então aqui eu tenho para mostrar para você meus livros, sobretudo o Apocalipse e Daniel Desvendado, estão aqui em PDF gratuito. Né? Você entra nesse endereço e lê tudo de graça. Então é isso. As questões mais cruciais que a gente vai trazer, justamente o prejuízo que isso aqui traz, o cristianismo está se acabando, Deus está acabando com o cristianismo paulino, porque vai haver uma reforma. A reforma de Daniel que vai acontecer na virada do milênio, não, do século 21 para o 22. Bem antes disso vai começar, eu creio que está começando agora. E vai haver, para que realmente comece a se juntar as pessoas que olham para o céu em um só rebanho para a reconsagração do templo, do santuário, em 2:367, conforme em forma de Daniel. É isso aqui. Consagração do santuário. E finalmente a consumação do século. Vê no livro, o livro está muito legal, não dá para explicar tudo. Aqui você olhando para esse painel, você vai conseguir associar aquilo que está escrito aqui a fato histórico. Haverá tempo, tempos, metade de um tempo. Aqui corresponde a 350 anos. Quer dizer, a cada 350 anos acontece alguma coisa importante. Um tempo são 100 anos. Agora vamos falar das questões do maior prejuízo que a Bíblia tem dado à humanidade. A Bíblia tem dado um prejuízo muito grande à humanidade. Para você ter uma ideia, a Bíblia teve sem traduzir até o início do século XVI. Quando começou a ser traduzida no início do século XVI, as primeiras traduções apareceram no tempo de Lutero. 1516 foi deflagrado o movimento. Em 1525 já tinha uma guerra, a Guerra dos Camponeses, que matou 200 mil pessoas, porque era a Guerra dos Santos, lá na Alemanha, que se diziam justificados, santificados, enterrados, sepultados e ressuscitados com Cristo para nunca mais pecar, para não se colocar debaixo da lei, para ter o direito de matar, roubar e destruir. É o que eles faziam. Então, assim, a Bíblia tem causado um prejuízo muito grande, mas ela é a grande epopeia guiada por Deus, ela é guiada por Deus. Ela vai ter muito valor da agora para frente. Muito valor. Isso vai demorar algum tempo, talvez algumas décadas, mas assim, a Bíblia ter muito valor, vai ser o livro de sabedoria. Aqui está a parte da Bíblia que tem que ser retirada, e não é muita coisa. Todas as 14 cartas de Paulo, inclusive aos Hebreus, metade do Apocalipse e metade do livro de Atos dos Apóstolos. Então, mas as questões cruciais são essas mesmo. O problema de Paulo,
O abominável da desolação referido por Jesus Cristo, remetendo a Daniel. Esse problema é crucial. Esses problemas são muito cruciais. Então, são três problemas cruciais. Paulo mandar que você se afaste do 10 mandamentos, porque o 10 mandamentos tem maldição e não faça isso, você não está debaixo da lei de Deus, mas você não está debaixo da lei de Deus de jeito nenhum. Você é plenamente santificado, sepultado e ressuscitado com Cristo para nunca mais pecar. Essa é a questão extremamente grave. A segunda questão extremamente grave é que todo pregador assalariado, que são os pregadores, teólogos, escritores cristãos, começa suas pregações dizendo: o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para a sua salvação. Não é porque você tem mérito, não é porque você é bom, não é por isso nem por aquilo, não é porque você fez obra, não é porque você falou a verdade, não é porque você é bonzinho. É porque Cristo Jesus, que é um personagem inventado por Nero, Cristo Jesus morreu na cruz. Jesus não diz isso. Ele diz: então o rei se assentará. Você conhece a história, eu vou ler mais tarde. Então, assim, a questão das obras, a primeira é a da lei e a segunda é a das obras. E que o abominável da desolação chama de obra da lei. E a terceira é a adulteração da Bíblia. São três questões. Se você não aceitar isso aqui, a coisa não vai, quer dizer, nada vai mudar. A Bíblia vai continuar sendo um dos livros mais prejudiciais à humanidade. Se ela está virada de ponta cabeça, é porque a Bíblia está adulterada por Nero, conforme está dito no livro do profeta Daniel, cujos desvendamentos se encontram nesse endereço aqui. Então vejamos só, a gente vai tecer algum detalhe falando com você. Agora, essas aí são as três questões cruciais. Paulo praticamente lhe proibiu, ou seja, literalmente lhe proibiu de andar no mandamento. Lhe manietar, lhe colocar numa camisa de força para você nunca pratique a lei. Não dê um copo d'água para ninguém, porque o sacrifício de Cristo Jesus é o suficiente. Inclusive, a todos os assalariados diz assim: só existe duas maneiras de você ser salvo: pelo sacrifício de Cristo Jesus ou por você mesmo através das suas obras. Gente, o que ele está dizendo? Olha, não, jamais, jamais pratique as obras. Então, isso é um negócio muito doido. E ainda diz assim: olha, você pode até praticar, porque isso aí é uma coisa daquela pessoa que um dia foi sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, para nunca mais pecar. Mas é só isso. Não é só isso, não, está aqui. Quem não praticar as boas obras, ir lá para o lago de fogo. É só isso que Jesus diz. Essa questão é crucial, essa é crucial do 10 mandamento, essa das obras é crucial. E a adulteração da Bíblia é super crucial. Como é que Paulo arrebenta com Deus aqui? Todo mundo acha que está certo. Porque você tem que ter na Bíblia. Não, você não tem que crer na Bíblia. Deus é Deus. Isso aqui eu tenho revelação divina para te dizer que está adulterado. Eu mostro desses livros aqui. Então vejamos só. Vamos agora a um fundamento que eu já falei duas vezes, e eu vou voltar a essas três coisas. Eu vou sempre falar disso. Os três problemas mais cruciais decorrentes do abominável da desolação. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é aquele cujo símbolo da fé foi o credo niceno, que diz: cremos em um só Deus. O pessoal ensina que são três, os assalariados: Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância de Deus. Se Deus é Espírito, Jesus é Espírito, não adianta o assalariado dizer que Jesus está comendo churrasco lá no céu. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não feito, e consubstancial com o Pai. Deus de Deus, da mesma substância Espírito. É muito maravilhoso isso. Isso aqui é maravilhoso. É a nossa fé que eles destruíram para colocar Paulo no lugar. Então, o que é o Espírito de Jesus Cristo? O Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, que foi atribuído a um ser humano que é Jesus Cristo. Foi atribuído a um ser humano para nos trazer a graça, a verdade, confirmar a lei, tal como está em João 17. Quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. Agora vejamos só, uma coisa bem interessante aqui. Bem interessante para você ver. Aqui nós temos
é o seguinte: e nós? E o que que nós somos? E o que que nós somos? Jesus é Espírito, é Deus. E nós? Você vai ressuscitar em carne e osso com todo o agronegócio do mundo lá em cima. Não tem agronegócio lá em cima, não. Lá não tem matéria, não. Então vejamos só. Quando eles pregam, eles falam cada coisa. Gente, aqui hoje é Semana Santa, o pessoal já começou a malhar o Judas, por isso é que tem esse barulho aí. Então tá, voltando ao assunto. Jesus respondeu: olha, e nós o que somos? Aquele moço chegou e perguntou: escuta, Jesus, uma mulher casou com 7 homens. Seus irmãos, quer dizer, os irmãos do marido dela foram sucedendo. E lá na eternidade ela será esposa de quem? Jesus respondeu: os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem dignos, como é que é o abominável da desolação através dos assalariados, diz que ninguém é digno de nada, não. Cruza os braços que tu é digno do inferno. Se forem dignos de tomar parte da era que há de vida, a ressurreição dos mortos, não se casam, não se dão em casamento. É espírito. Não pode mais morrer, pois como os anjos, são como os anjos. São filhos de Deus. Os filhos de Deus são referidos como os anjos, visto que são filhos da ressurreição. Você e eu seremos assim. Aí Jesus, quando ele foi morto, o que diz Pedro, o que diz o Evangelho, que ele entregou o seu espírito ao Pai para voltar a ser um com ele. E aí, imediatamente após ser morto, pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, justo pelos injustos, para conduzir nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi pregar aos espíritos em prisão. Quer dizer, que ele foi o seio de Abraão, fazer o quê? Convidar milhões e milhões e bilhões de pessoas que estavam lá aguardando para serem levados ao céu e foram levados. O que está escrito em Apocalipse 5, 11, 12? Então olhei e vi a voz de muitos anjos diante de Deus, milhares, milhões de milhões, são bilhões ou trilhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantava em alta voz: diga ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Que maravilha, isso é seu destino. Dá glória a Deus por isso. Gente, isso é malhação do Judas. Então vejamos só. Aqui já foi explicado. Deseje isso para você. Crê em Deus que é Santo Velho. Não acredite nessa besteirada que que o pessoal ensina para você que Deus são três, tudo mais. Besteira. Então vamos lá. Voltando às questões cruciais. 3 questões cruciais. 3 questões importantes. Os 10 mandamentos são para ser guardados. Leva os 10 mandamentos para sua casa, para os seus filhos, para sua nora, para os seus netos. Leva os 10 mandamentos para você. Deus quer te abençoar. Deus quer falar contigo. Ele quer te dar uma alegria que ninguém pode tirar. Isso aconteceu comigo. Eu sou curado de câncer, doença cardíaca e cegueira por anjo do Senhor. Anda na lei do Senhor. Isso é uma questão crucial. Paulo diz que você não deve experimentar, pelo menos tentar e não conseguir, está pretinho no inferno. Abominável da desolação. Bota as cartas de Paulo no lixo, nunca mais volta a ter saudade delas, que aquilo é lixo. Por que são tão bonitinhas? Porque foi escrito por sofistas, bandidos profissionais, é só isso. Sofistas são bandidos profissionais. Então a questão é essa. A questão é essa. A questão mais crucial. A questão mais crucial que você pode imaginar é essa. É a questão mais crucial para toda a humanidade. É a adulteração da Bíblia. Olha só, questões cruciais. Adulteração da Bíblia. A questão das obras, que está escrito aqui. Jesus fala pessoalmente. O que dizem os pregadores, teólogos e todos cristãos que são chamados aqui por Jesus, são chamados aqui por Jesus de os mercenários ou ainda o assalariado. Eu acho mercenário esse termo é uma tradução ruim, assalariado está bem melhor. Eles são pessoas muito boas, a maioria,
O único problema é que eles incentivam as pessoas a não fazer as boas obras. Já abre o seu discurso dizendo, você, não foi por fato de você ser bonzinho, não. Foi por causa do sangue de Cristo Jesus. O que, que Jesus diz aqui? Jesus não fala em muitas condições para você ser salvo, não. Ele falou nessa e só nessa. Então o rei dirá, os que tiver à sua direita, venha bendito do meu Pai. Recebo como herança o reino que lhe foi preparado, que eu acabei de falar em Apocalipse 5, 11 e 12. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e me acolhestes. Aí eles perguntam, quando te vimos como estrangeiro e acolhendo, necessitado de roupa? Aí Jesus diz, quando te vimos enfermo? O rei responderá, digo, na verdade, de que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, a mim me fizeram. Olha lá, aquela pessoa andrajosa e necessitada. Jesus diz que é seu irmãozinho. Oh, que maravilha. Olha o que diz os outros. Eu estou fora disso, não está não. Olha o que está dito. Então dirá os que estiverem à sua esquerda, malditos, apartai de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome, me deste. Não me, e vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, não me acolheram. Precisa ler mais? Precisa nada. É que eu vou te dizer uma coisa. Leva Deus a sério, eu sou curado de câncer, te peço isso. Não estou te vendendo livro, isso aqui é tudo de graça. Eu tenho voto, não acrescentar mais nada ao meu patrimônio, não quero nada. Vivo minha vida de trabalhador, isso aqui eu faço. Nunca fui religioso assim, no nível de subir a púlpito, nada disso. Meu negócio é trabalhar, eu trabalho ainda e vivo uma vida ganhando o meu sustento, mas eu sou obrigado a falar isso para você. Agora vamos ler um trecho aqui de quando Jesus diz assim: eu lhes asseguro que é aquele que não entra no aprisco é curral, das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar é ladrão assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Oh, coisa linda! Porteira leva para fora, depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai diante delas e estas o seguem, porque conhece a sua voz, mas nunca seguirão estranho. Na verdade, fugirão dele porque não conhece a voz. Jesus usando essa comparação, isso aqui é comparação, mas eles não compreenderam o que estava falando. Então Jesus respondeu, afirma de novo: eu vos digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todo que vier antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Aqui está muito bom. Esse versículo é muito bom. Mas quem foi que veio antes? Eu vou te dizer uma coisa: você vai se encontrar com Jesus, eu vou me encontrar com Jesus, queiramos ou não, todos irão, conforme está dito em Apocalipse. Todos, indistintamente, se encontrarão com Jesus. Do mesmo jeito que o bom ladrão. Pode ser no último instante e vai acontecer com muita gente, mas vai se encontrar com Jesus noutra realidade. Mas se Paulo me enganou a vida inteira, não tem problema, é só você sair fora de Paulo ainda hoje. Então é isso, sai fora de Paulo, que é o abominável da desolação. Esse é o meu assunto. São as três questões básicas: os 10 mandamentos, as boas obras e a adulteração da Bíblia. São as três questões fundamentais que destrói a humanidade. Por quê? Porque um Deus cuja lei nisso respeita, a humanidade não quer e a humanidade está cheia de ateus. É isso que Paulo faz. Então ele destruiu por completo a humanidade. Então é isso. Vai de você, você é imagem e semelhança de Deus. Você fala a verdade. Você crê na verdade, tal como Jesus disse, se vos falassem sim, não, não, e o que falar disso vem do maligno. Vem, Jesus é o pão da vida, Ele quer que você se alimente. Jesus não fala tão gravemente de salvação, porque Ele é aquele que deu a sua vida em resgate de muito.
Ele não fala muito gravemente de salvação. Ele fala gravemente de pão da vida. Ele fala gravemente de boas obras. Ele fala gravemente de andar na lei de Deus, na presença de Deus. É isso que Jesus ensina. É isso que você precisa se colocar diante de Deus para que você tenha aquela alegria que ninguém vai poder tirar. É isso que eu quero pedir para você. Vem, esquece essa ilusão de igreja. É tudo contaminado pelo apóstolo Paulo. Não tem doutrina te obrigando a nada. Jesus só te manda fazer uma coisa. Anda estas coisas. Anda nos 10 mandamentos, anda na lei de Deus. Se a tua justiça não exceder a dos escribas dos fariseus, tu não tem parte no reino do céu, até porque a justiça que Jesus aponta são as boas obras. É isso, é isso e é isso. Então vem, transforma a tua vida num ato bonito, lindo, maravilhoso, porque Jesus mandou. E ele te mandou pregar o evangelho e viver a tua vida. Pregar o evangelho e ser uma vida linda é impossível e não vale nada. Vive uma vida limpa, linda. Abre a tua boca e fala de Jesus. Esquece a doutrina de Paulo, porque ele é o abominável da desolação. É isso. Jesus é o bom pastor. O que é esse último que vem? Tu pode ter sido servo de Paulo a vida inteira, desencaminhado a humanidade inteira para pecar, como Paulo faz, ele não faz outra coisa. Mas ele fala tanta coisinha bonita, mas ele já falou tanta coisa ruim que Deus me livre. Então ele diz assim: todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Antes por quê? Porque sempre tem um antes. Porque no último dia, Jesus Cristo vai mandar os anjos dele ao teu e ao meu encontro. Porque ele é Deus, ele prometeu. Então vejamos só, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. Paulo diz que veio libertar você do jugo da lei de Deus. Jesus te diz, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão, Jesus vem te libertar de Paulo. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Jesus quer te libertar desse ladrão. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, o assalariado, que não é pastor a quem as ovelhas não pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e as dispersa. Ele foge porque o assalariado não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e ela me conhece. Gente, será que precisa dizer mais alguma coisa? Você não precisa de outro pastor, você precisa só de Jesus Cristo. Você precisa receber Jesus Cristo como Deus. Eu tenho muitos vídeos, vem comigo, entra no meu zap. Vamos conversar. Não tenha medo de desobedecer os mandamentos de Deus. Paulo não, que aquilo ali é o abominável da desolação. Ele diz que se fez Deus para os que se fez porta. Deus eu não diria, mas ele diz que se fez porta para para os gentios, mas ele não é porta para nada. Ele é o abominável da desolação. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não existe dois deuses, não existe três deuses. A humanidade, a humanidade sempre esperou pelo Messias. Sempre. E agora é a nossa oportunidade. Estão a 700 anos do fim. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Dá um like nele, comenta com todo mundo. Começa a pregar o evangelho como Jesus manda. Faz isso. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Um abraço. Tudo de bom para você.